Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao C-Pop, o podcast de cultura pop do Correio do Povo. Eu sou o Carlos Correia e aqui comigo, no espírito natalino, Márcio Gomes. Olá, Carlos, tudo bem? Tudo bem, estamos chegando ao final do ano. Se arrastando, mas estamos chegando ao final do ano. E com o final do ano também tem o programa especial do C-Pop dos melhores do ano. A nossa gloriosa votação interna aqui, de quem participou do programa ao longo desse 2023. Então hoje a gente vai fazer um programa aí destacando quais são, nas opiniões de quem participou do C-Pop, os três melhores... Os três não, né? A gente vai falar um pouco mais dos três, de três séries e três filmes, mas a gente vai falar aí das melhores séries e melhores filmes de 2023. Então sobe a trilha e vamos lá. Bom, vamos começar por... Vou inverter desse ano e vamos começar por filmes, porque me pareceu que a galera vê mais séries do que filmes, e aí a gente deixa séries pro final. A gente vai falar ali dos três que ficaram no pódio, e a gente vai citar os outros aqui, todos os outros votos que foram lembrados aqui pelo nosso colégio eleitoral. Então eu vou começar aqui com Vermelho, Branco, Azul e Sangue, filme da Netflix, né? O novo Spider-Man, desenho, o Spider-Man... Não, o Márcio me pergunta assim, se é décimo... É que é tudo a mesma votação, assim, empate. Então quando chegar no terceiro, eu aviso que é o terceiro. Esses aqui... Então vamos lá, assim, com um ponto na nossa votação aqui, porque assim, vou explicar o nosso processo. Cada um tinha que indicar 3 filmes e 3 séries na ordem. Então assim, o primeiro filme era 3 pontos, o segundo filme era 2 pontos, o terceiro era 1 ponto. Se empatasse, era o que tinha mais votos, que foi lembrado mais vezes. Tá? Então esse é o nosso processo, mas valia... nem todo mundo precisava votar em 3, tinha gente que votou num filme só, numa série só, e assim vai. O voto é eletrônico ou impresso e auditável? É urna eletrônica. Aqui a gente confia. O processo é todo digital. E apurado por Carlos Correia. Que aí sim é ditadura judicial. Cada um tem um Xandão que merece, né? Exatamente. Então... Com 1 ponto, ficaram, 5 filmes aqui. Como eu disse assim, não é quinto lugar aqui. É todos com 1 ponto, tá? Vermelho, Branco, Azul e Sangue. Spider-Man, a nova aventura aí do Aranhaverso, através do multiverso, né? Passagens, que é um filme que o Márcio até lembrou, que tá no MUBI, né? Que é um filme que até está sendo cotado para algumas categorias do Oscar. Napoleão e o John Wick 4. John Wick Interminável. Com 2 pontos, porque valia filme do ano passado que foi lançado esse ano. Tá? Então, e também valia... Tem uma categoria aqui, eu vou explicar. Bom, com 2 pontos, Fabelmans, filme do Spielberg, né? Estreou aqui, é do ano passado, mas aqui ele estreou janeiro ou fevereiro. E Vidas Passadas, que é um filme que ainda não estreou aqui, mas teve gente aqui que já teve acesso, porque foi ao exterior, né? Deve ter visto nos Estados Unidos esse filme, ou em algum outro meio. Mas Vidas Passadas, esse sim é um filme que está cotadíssimo para Oscar em várias categorias. Então Fabelmans e Vidas Passadas ficaram com 2 pontos. Com 3 pontos, ou seja... Para 4 pessoas, esses foram os seus melhores filmes do ano. Ficaram Oppenheimer, que pra gente é até uma surpresa, né? A gente achou que Oppenheimer fosse ficar um pouco mais para cima. Retratos Fantasmas, o documentário do mesmo diretor de Bacurau. Super Mario, que é uma das maiores bilheterias do ano, uma das maiores surpresas em bilheterias do ano. E o voto principal do Márcio, né, que é o Tar, que também é um filme do ano passado, que só foi estrear aqui esse ano. Eu não sei se no Brasil
ele não estreou o ano passado, mas em Porto Alegre ele lembra que ele ficou para depois, né? E aí a gente chega no nosso pódio, também com 3 pontos, mas aí com 2 votos. Missão Impossível 200, não sei qual o número que tá, mas Missão Impossível Acerto de Contas, parte 1, a nova empreitada do Tom Cruise. Eu fui um dos que votei ele, acho que votei em 3º lugar. Cara, é o Tom Cruise fazendo o que ele faz de melhor. É um filme que, de novo, tu fica embasbacado com as coisas que ele faz ali. Tem um discurso até de inteligência artificial que acho que eles talvez tenham ficado surpresos com o quão atual ficou o filme, mais do que outros. Não sei se isso foi planejado ou não, né, Márcio? Mas ele soou bem atual, né? Sim, parece que foi, né? Embora o filme tenha sido escrito antes da pandemia, então, tipo, a inteligência artificial ainda já era uma discussão, mas não era tão constante como é agora, desde o lançamento ali do ChatGPT 3, né? Agora a gente já está quase no 4 aí. Então acabou meio que casando o discurso do filme com a prática, assim, das coisas que estão acontecendo agora. Mas eu acho que vai além disso, né? O filme é legal e eu acho que é uma sucessão de cenas de dublê que são feitas pelo próprio Tom Cruise, né? E daí tu vai ver o quanto ele tenta se matar em cada filme, né? E daí isso que torna o filme divertido, porque tu sabe que não acontece, né? Ele não morre, mas enfim, as cenas são bem impactantes. Todas elas são, tem a cena do trem no final, a cena dele pulando do penhasco, eu acho, né? Então tem várias cenas dessas, assim, lance do helicóptero também, eu acho. Então tem várias cenas impactantes, assim, que trouxeram esse filme, tornaram esse filme interessante, assim. Embora ele tenha tido uma bilheteria menor do que se esperava, né? Ele foi lançado um pouco antes ali do Barbenheimer, né? O Fenômeno da Barbie do Oppenheimer, e eu acho que sofreu um pouco disso. Acho que a galera tava esperando para ir ver esses 2 filmes e acabou não indo tanto no filme do Tom Cruise. Sobre a questão tu falou do Tarta estrear desse ano, é que Porto Alegre tem uma linha temporal própria em relação a lançamentos cinematográficos, né? O Brasil já tem em relação aos outros países, às vezes alguns filmes estreiam na quinta e lá nos Estados Unidos estreiam na sexta, outros estreiam lá e aqui vão estrear só um ano depois. E Porto Alegre às vezes fica mais um tempo além desse um ano depois aí do circuito nacional. Então a gente acaba ficando para a rebarba da rebarba. Isso já está acontecendo com shows também, né? Que muitos shows grandes que estão parando em Curitiba, até Florianópolis, às vezes não estão vindo para cá. Mas enfim, fecha parênteses, eu acho que de Missão Impossível 3 é isso. Perder show para Brasília e Curitiba não dá, né? Mas enfim. O Tom Cruise perdeu bilheteria, como o Márcio disse, né? Porque ele estreou 1 ou 2 semanas antes, né, do Barbie e do Oppenheimer. E aí, quando o Barbie principalmente entrou, foi um arrasa quarteirão. E eu vou te dizer que eu até esperava que Barbie fosse ganhar a nossa eleição aqui. Mas não, ficou em 2º lugar, o que ainda assim é um ótimo posto, né? Porque é um ótimo filme também, né? É engraçado como ele gerou um certo hate da galera dos incels, né? Sendo que não era nem um filme que se pensaria que os incels fossem ver, né? É um filme com um discurso bastante feminista. É um filme muito mais inteligente do que se podia pensar que seria um filme de uma boneca, né? E numa boneca que representou durante muito tempo tantos valores, não sei se conservadores, mas assim, estabelecer um padrão de beleza que já é discutido há muito tempo. E justamente dali que vieram ótimas discussões. O elenco é muito bom, a trilha é muito boa, a Greta de diretora é muito boa. Eu acho que se esperava muito de Barbie, e ainda assim eu acho que Barbie surpreendeu e, pelo menos da minha parte, foi ainda melhor, assim, cara. Barbie pra mim foi a junção de vários fatores, assim, né? Meio que coincidiu o alinhamento de vários planetas ali e tornou esse filme um fenômeno pop, assim, do ano. Junto com a Taylor Swift, eu acho que Barbie é o principal fenômeno pop de 2023. E
eu acho que um pouco essa questão do cansaço de velhos franquias que estavam sendo apostadas por Hollywood ali, especialmente a questão dos super-heróis ali, mas acho que pega outras franquias que também, própria Missão Impossível e outras que volta e meio, Indiana Jones, que se tenta revitalizar e trazer de novo, e que as pessoas talvez de algumas gerações anteriores se identificam mais, mas as novas gerações ainda não. E daí pegou uma marca que não é necessariamente nova, mas para filme né? Se fazia muito desenho e tal, mas eu acho que filme, eu acho que esse é o primeiro. E é um produto que ultrapassa gerações, né? Crianças da década de 60, 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020 ainda ganham, recebem e brincam de Barbie. Então isso está presente no imaginário de muita gente. Então fez muita gente ir no cinema assistir o filme. Aí chegando na parte do filme, o filme acaba sendo um filme que subverte um pouco a linguagem ali né, não traz uma história tradicional, começa com uma história da boneca, depois vai para o mundo real, depois volta para o mundo da boneca, e sempre brincando e fazendo piadas com várias referências, atirando para tudo quanto é lado e daí pegando todo mundo, né? Então conseguiu fazer isso. Além disso, a questão do marketing, que fez um marketing antes do filme ser lançado enorme e juntamente impulsionou o Oppenheimer, que entrou nessa barca, né? Não se sabia que o Oppenheimer ia fazer sucesso, mas não tanto sucesso. Eu acho que se não tivesse a Barbie, ele não teria chegado na bilheteria que chegou. E daí Barbie fez mais de 1 bilhão, muita gente ia ver várias vezes, mais de uma vez no cinema. Tem gente que a gente conhece que viu 2, 3 vezes, né? E agora tá entrando no streaming e provavelmente vai ter uma vida longa também no streaming ali na HBO Max. E tudo isso que a gente tá falando ainda da perspectiva masculina, né? Porque da perspectiva feminina o filme pega ainda mais, assim, tem toda uma identificação, cara. A gente falava com as gurias aqui no jornal, cara, o pessoal adorou o filme, assim. E acho que se você não é mulher, é homem e viu o filme, é muito provável que você também tenha adorado, a menos que você tenha algumas questões com algumas coisas ali no filme que você não deveria ter, cara. Se você emburrou por causa de algumas piadas ali, tendo a achar que o errado é você e não o filme. Mas, enfim, passando, vamos ao primeiro lugar do nosso pódio. Para mim é uma surpresa, não pela qualidade do filme, mas porque eu achei que pouca gente fosse ver, assim. Pelo fato dele ter 3 horas e meia, e eu tô falando aqui de Assassinos da Lua das Flores, um novo filme do Scorsese, o filme do DiCaprio, que no final das contas, quando a gente chega lá, ele é o filme da Lily Gladstone, e também é o filme do Scorsese, e também é o filme do DiCaprio, e também é o filme do De Niro. Acho que, pra mim, não vi coisa melhor esse ano. É o Scorsese na sua melhor forma, assim, ainda que ele não faça um filme que muita gente fosse esperar dele, assim, não é um filme que na reta final ele vai acelerar, tipo Bons Companheiros. Ele tem uma violência em dados momentos, mas não é um filme violento como outros filmes do Scorsese. Ou seja, é uma aula de direção e uma aula de versatilidade, porque ele mostra que ele é muito mais do que só um cara que se repete, assim, cara. Não sei, pra mim é o favoritaço do ano. Eu até ia falar da Barbie, eu acho que Barbie vai ter muitas indicações no Oscar, mas eu acho que ele não vai levar tantas. Eu acho que o Assassino da Lua das Flores vai ter menos e talvez leve mais. Cara, pra mim é um filmaço. Eu não sei, eu acho que Oppenheimer vai entrar nessa briga do Oscar aí junto com a Barbie. Eu acho que talvez o Assassino da Lua das Flores leve alguma coisa, mas imagino que Oppenheimer e Barbie dominem mais. De qualquer forma, independentemente disso, esse filme do Scorsese é o mais com cara de grande cinema, né? Aqueles épicos mais clássicos, assim, né? Embora conte uma história pela perspectiva um pouco diferente, assim, uma perspectiva de uma relação entre duas pessoas ali, que é uma herdeira uma família Osage, o outro um cara que chega ali e casa com ela, e daí eles tentam fazer todo um plano para tentar usufruir dos benesses ali do petróleo que surge naquela terra ali, que enriquece a tribo da região.
E daí entra o Scorsese fazendo todas as suas maquinações ali, todos os seus... para quem conhece os filmes do Scorsese, já sabe mais ou menos quando é que a história vai. Assim. Não é uma história de gangster, mas é uma história que trata muito dos personagens, da relação dos personagens, de como eles se desenvolvem, do quanto isso afeta e traz a violência para dentro da cena, e é uma violência, como a gente comentou na época que a gente fez o episódio do filme, ela não é uma cena, é uma violência estilizada, assim, uma violência mais crua. O filme ainda tem algumas coisas, muita gente reclamou que o filme não fala sobre a perspectiva dos Osage, né, da tribo relatada no filme, que fala sempre do olhar do cara, do homem branco que está se relacionando e traindo os Osages, ali no caso a mulher dele. Ali. Mas de qualquer forma, independentemente disso, eu acho que o filme cumpre o papel de contar uma história importante, que assim como a história de Tulsa, que é citada no filme, que ficou muito tempo deixada de lado, assim, essa também era uma história que não era tão conhecida e que pelo menos a gente começa a entender um pouco melhor, assim, embora talvez não seja o melhor cenário dela. De qualquer forma, o filme esteticamente é muito bonito, assim, visualmente muito bonito, muito bem filmado, enfim, é um filme tradicional do Scorsese na sua melhor forma. Lembrando, né, antes da gente ir aqui para séries, todos esses 3 filmes já estão disponíveis aí, nem que seja para aluguel, né? O Assassinos e o Missão Impossível já estão disponíveis para aluguel. O Barbie está saindo agora, dia 15, né, no HBO Max. O do Scorsese não deve demorar muito para entrar na Apple TV, né? Mas, enfim. Vamos então falar das séries, né? Vamos lá, que também tem bastante série citada e uma disputa acirrada pelo primeiro lugar. Na verdade, um empate, e aí nós vamos usar nosso critério de desempate aqui, que é quem teve mais votos. Mas vamos lá. As outras séries que foram citadas aqui com 2 pontos, então, tá? Barry, esse voto é do Márcio, né? Loki, esse voto não é do Márcio. One Piece, Slow Horses, o documentário da Xuxa e You. Com 3 pontos ficaram a segunda temporada do Heartstopper, que é bem boa mesmo, e o Vikings Valhalla. Com 4 pontos ficaram Ted Lasso, temporada final do Ted Lasso, e o Round 6, o desafio, o reality show da série coreana, sul-coreana, que ainda não saiu a segunda temporada, mas saiu o reality show, é agora na finaleira do ano. E aí a gente entra no nosso pódio. Eu acho que não tem muitas surpresas aqui, mas vamos lá. Em terceiro lugar, uma que era bastante aguardada, principalmente para quem é dos games, que é Last of Us, né? Uma série que é originária do jogo, ele reproduziu fielmente e acrescentou algumas coisas à história do primeiro jogo, né? O Last of Us tem o 1 e o 2. Joguem ambos. O 2 é uma obra-prima. A série é focada no 1, que também é muito bom. E é um filme de zumbi sem ser zumbi, né? Uma série de zumbi sem ser zumbi. Com o padrão HBO, né? Então, assim, não me surpreende ela estar aqui. É uma série que caiu no gosto da galera. Para mim foi uma experiência diferente, porque como eu joguei o jogo, eu já sabia tudo que ia acontecer, mas eu achei que eles fossem segurar algumas coisas e como eu disse, como o 2 é uma obra-prima, cada bom capítulo da série eu só ficava pensando assim, nossa, o que eles vão fazer na segunda temporada? O que eles vão fazer na segunda temporada? Que já anunciaram, não vai sair esse ano, né? Esse ano, já tô falando 2024, né? Ela deve sair só em 2025. Assim como o produto cultural mais esperado de 2025, que é GTA 6. Mas enfim, The Last of Us, Marcos, o que tu achou? Quando começou The Last of Us, ou antes de começar, na verdade, eu não joguei, que nem o Carlos, ao contrário do Carlos, eu não joguei o jogo, então eu não sabia da história. Sabia que era uma história de zumbi, que tinha uma menina e um cara que perambulava e tal. Mas como eu já estava meio saturado de zumbis, né? Especialmente pós Walking Dead e todos os seus universos derivados ali, tem Fear the Walking Dead, tem mais uma outra também, vai ter um filme, tipo, fora os inúmeros filmes e outras séries que fizeram sobre o tema ao longo dos últimos anos,
eu não tava com muita vontade de ver The Last of Us e vi só por causa do programa que a gente ia fazer e tal. Mas eu me surpreendi, porque eu gostei, ela voltou a me trazer o interesse pelo tema, mostrando num ritmo diferente como tratar a história, né? Também os zumbis, no caso, nem sei se são zumbis, aquilo ali são uns monstros meio transformados, enfim. Eles são mais periféricos, infectados, na verdade, eles são mais periféricos que o Walking Dead, né? Tipo, o que acontece dentro da trama é muito mais interessante do que acontece em relação aos zumbis. E como eu não joguei a série, eu ia me surpreendendo a cada episódio. Então tem vários episódios. O terceiro, que é do casal que vive dentro de uma cidade lá, o casal de dois homens que o Carlos disse que não tem no jogo, que foi, na época foi um grande assunto por 2 semanas. Depois, obviamente, tem outros assuntos que surgem, né? Mas, enfim, eu acho que a série, do começo ao fim, ela entregou e eu tô bastante esperançoso pela segunda temporada, assim, embora não queira jogar pra não ter spoiler. Então, vou tentar evitar os spoilers até 2025, assim. 2025 é logo ali. É engraçado isso, porque eu entendo isso de não querer jogar pra não tomar spoiler. Só que, ao mesmo tempo, o jogo é tão perfeito quanto é porque ele te impacta. E ele te impacta se tu não sabe o que vai acontecer. Então, assim... Mas aí, assim, se tu é mais das séries, não jogue. Se tu é mais dos games e ainda não jogou, joga. Joga porque é demais, assim. E eu só ficava pensando assim, cara, quando sair aquela história, aquela trama, aquela coisa, a internet naquele dia, pelo menos, vai quebrar, cara. Bom, vamos então para o nosso segundo lugar, que teve a mesma pontuação, uma pontuação alta, né? Eu não falei dos filmes. O Barbie ficou com 8 pontos, o Assassino da Lua dos Flores ficou com 13. Tanto o nosso primeiro quanto o nosso segundo lugar ficaram com 11 pontos. Só que o nosso segundo lugar, ele ficou em primeiro para 3, mas ele foi citado por 4. E já o nosso primeiro lugar, ele ficou em primeiro para 2, mas foi citado por 5. Por isso que o nosso segundo lugar aqui... também pra mim não chega a ser uma surpresa, porque é uma série que bastante gente estava vendo. E porque é arte, pura arte, e dela se esperava muito, e ela foi e superou tudo de novo. E a gente está falando, obviamente, de Succession, da 4ª e última temporada da saga dos Roy. E finalmente se descobriu quem vai levar o legado ou não, né? De Logan Roy. Não sei se a gente pode falar spoiler aqui ou não, né? Porque... Acho que alguns sim, mas todo o final da série acho que não, né? Porque tem gente que deve estar vendo ainda, né? Dá pra dizer que a série surpreendeu todo mundo quando... Um determinado fato, então, vamos deixar assim. Todo mundo achou que, tá, beleza, isso vai acontecer e tava todo mundo esperando, mas tava todo mundo esperando lá pro final da série e a série vem te dar um pontapé nos peitos e logo no terceiro episódio, quando tu achava que ia ser um episódio engraçadinho, né? Ele larga aquela bomba e dali por diante, cara, é um episódio com um roteiro melhor que o outro. Não existe um roteiro melhor do que Succession em 2024, assim, tu lembra de diversas cenas assim que são sensacionais. As atuações são todas brilhantes, assim, é difícil tu escolher quem é o melhor ali, se é o Jeremy Armstrong, se é o Kieran Culkin, se é a Shiv, né? Cara, tá todo mundo bem, assim. A cena da discussão da DR na sacada é sensacional. O último episódio é sensacional. Nessas alturas, né? Um determinado funeral é sensacional. O episódio das eleições é sensacional. A cena que o cara bota wasabi no olho é sensacional. Cara, dá vontade de rever Succession. Se não tivesse tanta coisa pra ver. Cara, Succession pra mim foi perfeito. Assim, eu sou chato pra dar nota, assim. Esse ano, por exemplo, filme,
Eu dei vários 4,5, assim, eu não dei nenhum 5, assim. Succession foi o meu único 5 no ano, assim. Eu acho que ela surpreendeu por isso, assim, todo mundo esperava um fechamento, né, e uma conclusão, porque afinal de contas se anunciou bem antes que ia ser a última temporada, mas não se esperava que cada episódio da série tivesse um impacto grande, assim, tu ficasse, porque a HBO ela lança um por semana, né, ao contrário da Netflix, que joga tudo de uma vez, cada semana a gente chegava aqui e conversava, viu o episódio da semana passada, que coisa espetacular, que isso, que aquilo, e daí a gente ficava discutindo, destrinchando cada episódio, assim, valia um podcast, conseguiria fazer um podcast de cada episódio, porque tinha assunto, tinha temas, tinha coisas pra gente discutir, e o sublinhado ou não sublinhado, né, as piadas, né, do Greg ali, quando o Logan Roy desce na redação e diz, parece o Tubarão, só que se todo mundo trabalhasse para o Tubarão, assim. Então, vários elementos de referência. O começo ali, quando eles chegam lá estão lançando uma nova empresa, e daí aquela empresa fale com, tipo, eles deixam de lado completamente, daí depois o esquema do... Vai dar tempo? Corta essa parte, Thiago. Voltando. Então eu acho que a série cumpriu tudo que prometeu, né? Como o Carlos falou, assim, atuações, roteiro, reviravoltas. E até o final eu acho que foi um grande final, assim, um bom final. Meio agridoce, sempre que não era aquele final impactante que a gente imaginava, mas foi um final. E é coerente com a série e que deixa a gente até imaginando como cada personagem se virou depois daquilo, né? Como é que fulano de tal ficou, como é que outro fulano ficou, como é que se deu o desenlace depois da sucessão ali. Então, tipo, a série te dá alguns indicativos no final ali, mostrando cada um após o desenlace da história, mas é um preâmbulo, assim, da história futura que eles vão trilhar, assim. Então, acho que não foi o final aberto, é um final fechado, mas mesmo assim ele te deixa pensativo, né, e conjecturando como é que cada personagem lidou com aquelas decisões tomadas ali. Então, e foi assim, o Carlos falou me assoprou coerência, ela foi coerência com o desenvolvimento de cada personagem, tanto do Kendall, da Shiv, enfim, todos eles foram coerentes, nenhum deles teve uma virada, o cara era de um jeito no começo da série, agora é outro, não. Todos eles seguiram o roteirinho. Então, é uma série sensacional, como o Carlos falou. A HBO aprendeu, né, a fazer o que não fez com Game of Thrones, né? Que a Khaleesi era uma personagem na última temporada, virou outra coisa. No Succession, não. E eu tava lembrando, assim, as imagens, né? Quando acaba a série, sem o diálogo já, né? Se acontece a sucessão, tu já sabe ali quem entre aspas, ganhou. E a última cena de cada um, assim, cara, o Kendall olhando o rio, assim, cara, aquela dúvida que tu fica, assim, se ele ia fazer alguma coisa ali ou não. O personagem do Kieran Culkin, né, no bar, assim, com uma cara de que ao mesmo tempo tu não sabe se ele se fudeu ou se ele se libertou. O aperto de mão, que não é um aperto de mão da Shiv, cara, é sensacional, assim, a sucessão de... Saiu sucessão sem trocadilhos, mas a sucessão de cenas icônicas que essa série produziu ao longo das 4 temporadas, mas principalmente na última. E tu vai pro IMDb, a quantidade de 9.8, 9.7, 9.9 que essa última temporada teve é impressionante. Para ter ganho dessa, então, precisava ser muito bom, né? E de fato essa sim para mim foi uma surpresa, porque não é uma série tão pop quanto, cara. Mas é uma série que todo mundo que viu a primeira gostou e acho que concorda que a segunda temporada foi ainda melhor. Eu tô falando de Urso, The Bear, que essa segunda temporada mostra que foi um erro da Star Plus ter traduzido, né, e posto Urso, porque quando eles vão explicar a história do The Bear não faz nenhum sentido mais o Urso. Mas, enfim, eu vou deixar o Márcio começar a falar dessa, porque acho que eu sou bastante fã, mas acho que o Márcio é ainda mais fã.
Mas se eu não me engano, na primeira temporada, não sei se ela não abre com o urso, assim, ele olhando pro urso. Então acho que já faz algum sentido a questão do urso ali. É a série mais rock and roll que tem atualmente, assim, né? E eu falo não só pela questão da trilha sonora que é usada, mas a forma como eles usam a música. Acho que é a série que melhor usa música entrelaçada com o roteiro. Toda a música faz sentido, não só com o momento do personagem por causa da letra, mas por causa do ritmo. Então a série tem um ritmo mais alucinante, assim, um ritmo mais acelerado. E é uma série que, pelo ritmo, acho que pela história e pelo roteiro também, mas pelo ritmo ela consegue te deixar ou angustiado, ou temeroso, ou aliviado. Tipo, ela mexe com as tuas emoções através da forma como conta a narrativa, assim. E assim, é uma série que está crescendo, assim, vários atores novos e famosos entraram na segunda temporada, apareceram ali. A Jamie Lee Curtis já tinha aparecido, se eu não me engano, né? Não tinha, a Jamie Lee Curtis entrou nessa temporada. A Olivia Colman, onipresente Olivia Colman, que é a Darin das novas séries e filmes, assim, aparece em tudo que é lugar, onde menos espera surge uma Olivia Colman, mas pelo menos é uma grande atriz, né? Não que o Darin não seja, mas ela é uma grande atriz, então tudo que ela faz bem. E, enfim, é uma série que eu acho que aqui muita gente viu, talvez, não sei se porque eu e o Carlos comentamos tanto a série aqui, talvez o pessoal ouça de canto, ou porque ela tá chegando nas pessoas de outra forma, porque ela no boca a boca, porque ela tá no Star Plus, não é um serviço que muita gente assina, né? Não é uma série da Netflix, não é uma série da HBO, e não tem um ator principal tão famoso, assim, um cara agora que ele tá surgindo a partir da série, pegando papéis no cinema e tal. Mas enfim, é uma série que ela, assim como Succession, cada episódio tu consegue assistir ele de forma avulso, porque é uma história meio que independente, com começo, meio e fim. Nenhum dele é um filler, assim, vamos botar um episódio porque a gente tem que entregar 12 ali, então um deles a gente... Não, todos eles importam, as histórias se conectam, os personagens além do principal, a maneira como ela terminou também. Na primeira temporada termina com o ator principal, agora fugiu o nome dele, é o Carmen. Termina com o Carmen em cima e a Sidney meio duvidando do seu potencial, e a segunda terminada ele inverte, e daí termina com o Carmen trancado numa geladeira, depressivo. Mas ela também, mas pelo menos ela se dá bem e tal, ela fica meio nervosa com o seu desempenho, mas funciona, assim, ela sai mais confiante assim, do que o Carmen, então a história deu uma reviravolta nesse sentido, e já está renovada para uma terceira temporada, felizmente. É interessante a construção de personagens dessa série, né? Como eles são cuidadosos com isso e coerentes, né? Tu falou do Carmen, tu falou da Sidney também, mas para mim o personagem que mais cresceu nessa segunda temporada é o do Primo Richard, né? E tu vê exatamente a virada acontecendo, assim, naquele episódio em que ele vai para fazer um estágio. E ele começa putaço, do tipo assim, porra, sabe? Quem sou eu aqui pra ficar lavando talher, sabe? E tu vê que lá pelas tantas o cara vai entendendo a coisa, vai entendendo. E aí no último episódio, quando eles vão inaugurar o restaurante e a Sidney acha que vai dar conta de tudo e não dá, e o Carme também acaba todo fodido, trancado numa geladeira porque a porra do trinco tava ruim e ele deixou pra depois. Quem salva a noite é o Primo Richard, né? Tem também o lance do que às vezes assim, eles botam os novos personagens e a coisa se perde. Principalmente quando é interesse amoroso, assim. O tempo todo a série tu ficava numa dúvida se vai ter um romance não realizado ou não do Carmen com a Sidney, mas tu vê que não é por ali, sabe? É meio o que acontecia no Ted Lasso, que tu pensava assim, cara, não façam um romance que tem fãs que querem fazer, e a série também não faz. Mas aí entrou o personagem da Claire, que é a querida, que todo mundo se apaixona por ela, só de olhar e tudo mais. E tu vê que ele se atrapalha todo, sabe? E aquela coisa que eles assim, eu não confio em mim, e sabe? Cara, é muito bom aquele episódio. Eu acho muito bom o episódio que o confeiteiro viaja também. Agora eu não lembro se é pra Suíça ou se é pra Amsterdã. Acho que é pra Suíça. Amsterdã?
Porque no Ted Lasso também tem um episódio de Amsterdã que é muito bom. Se tivesse melhores episódios do... Bom, se bem que se tivesse melhores episódios do ano, eu votaria todos do Succession. E tem um episódio que eu particularmente não gostei tanto, mas eu entendo e eu acho bom não ter gostado, porque acho que a ideia daquele episódio não era exatamente as pessoas gostarem, mas era as pessoas acabarem sufocadas, cansadas, que é o episódio mais longo até da temporada, que é o que eles apresentam a Jamie Lee Curtis, que é um episódio que se passa no passado, né? Que é pra tu entender ali aquela família. E, cara, a primeira temporada é todo mundo falando ao mesmo tempo, nessa segunda é um pouco menos, mas esse episódio em particular, uma vez eu vi alguém falar isso no Twitter e me marcou a palavra, e eu concordo muito, é excruciante, assim, cara. Tu só tem vontade de pegar aquelas pessoas e gritar assim, calem a boca, cara, calem a boca, 1 minuto que seja. Mas porque não é exatamente uma DR e ao mesmo tempo é uma crise familiar. Enfim, cara, acho que é o episódio mais marcante dessa temporada. Pra mim não é melhor, e assim, e tudo bem, eu acho o episódio do Primo ótimo, acho o último episódio ótimo, acho o episódio do Doceiro ótimo. Enfim, é uma série que eu fico bastante curioso para que rumos ela vai tomar, e espero que ela já seja fechadinha, assim, 1, 2 temporadas, e acho que tá bom, assim, não precisa ser todo ano, acabando bem feito, para mim é melhor. Não, acho que é isso aí, acho que é uma série que ela te prende, né? Uma série que tu consegue maratonar, porque todos os episódios estão soltos, né? E são 30 minutos cada um, com exceção desse episódio do Natal que o Carlos comentou, que é um episódio de 1 hora, né? E é um episódio que tem um ritmo diferente, assim como na primeira temporada teve um episódio também que teve um ritmo mais acelerado, assim, mais impacto, deixa mais angustiado em relação a todos os outros, que é quase um plano de sequência. E esse não é um plano de sequência, mas ele também tem a mesma vibe daquele episódio, o episódio mais tenso. Não é um plano de sequência, é um plano de desespero, né? Enfim, então tá, só pra lembrar, então, o nosso pódio The Bear, o Urso tá no Star Plus, Succession tá no HBO Max, assim como The Last of Us, que também tá no HBO Max. Então esses foram os nossos melhores, lembrando os 3 primeiros filmes, Assassinos da Lua das Flores, Barbie e... já me esqueci aqui. Terceiro, Missão Impossível, Acerto de Contas, parte 1. Esses, então, foram nossos 2 pódios de melhores do ano. A gente volta aí em breve, certo? A edição é do Thiago Basso. Agora sim. A gente volta em breve. Um abraço e tchau.